Amém, pessoal? Vocês já ouviram aí do nosso pastor, o livro é Oséias. Então, capítulo 1, versículo 2, vai ser só esse versículo por enquanto, você já abriu aí sua Bíblia, já ligou ela. Diz assim o seguinte, a palavra do Senhor. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém. Antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês, contar para vocês, como que Deus fala comigo e como Deus tem falado muito comigo, principalmente ultimamente. Quem não me conhece, eu sou um pouco cabeça dura e para eu entender alguma coisa leva um tempo, preciso entender o porquê, coisa e tal. Minha esposa está aqui para falar que isso é verdade. E eu penso demais, eu complico demais as coisas. Então, Deus tem que falar comigo de uma maneira direta e muito clara, como cristal, para que eu entenda que é da parte dele. Porque eu tinha, na minha época, tenho ainda muita dificuldade de discernir, né? O que é do meu coração, o que é todos esses pensamentos que ocorrem em mim. Então, isso é só para vocês já ficarem familiarizados quando eu contar algumas experiências que eu tenho com Deus, do porquê que Deus fala comigo daquela maneira. E, bom, começando já a palavra, não sei quem aí segue o Instagram do Holy, já deram lá o aviso da palavra, o título da mensagem é Amantes do século 21. E por que a mensagem tem esse título? Bom, nas primeiras vezes que eu li o profeta Oséias, eu me colocava muito fácil no lugar do profeta Oséias. Eu falava, meu Deus, tem que ser um homem muito humilde, muito obediente, para ir lá e ter um relacionamento com alguém que você sabe que vai ser infiel a ti. Com aquele amigo que você sabe que vai fazer fofoca, piada de você pelas costas. Nossa, tem que ser muito obediente, tem que ter um coração muito grande. E o que Deus falou comigo, enquanto eu pensava, em uma dessas leituras, olha, o teu lugar não é junto com o profeta Oséias, o teu lugar é junto com a mulher de prostituição. E a partir daí eu abaixei um pouco os meus pensamentos e entendi essa mensagem no nosso contexto, no século 21, a partir desse lugar. Então, o que a gente já pode começar a falar sobre o livro, sobre Oséias, sobre o contexto? Oséias, ele datou seu ministério junto com alguns ministérios, como muitos profetas dataram, junto com ministérios de reis. Então, ali no versículo 1, você vai ver, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Então, a partir disso, a gente tem o período da história de Israel. O período da história de Israel foi um período pós ali, profeta Isaías, antes do exílio, e aí foi um período muito turbulento e conturbado para a nação de Israel, porque eles viviam intimidados pela Síria, com muita pressão, com muita instabilidade política. O reino de Israel, para vocês terem uma ideia, o reino do norte, ele trocou de rei 6 vezes em 30 anos, num período de 30 anos. E isso para um reinado, isso para uma nação, é muita coisa. Então, além de tudo isso, né, o Reino do Norte ele foi o público principal da mensagem de Oséias. Foi para ele que Oséias estava se referindo a maior parte do tempo. Foi mencionado cerca de 37 vezes durante todo o livro. E Israel vivia num período de adoração a outros deuses, de declínio moral, de roubo, de assassinato, onde os reis não buscavam ao Senhor. Então é nesse contexto que Deus vai lá e chama Oséias. E fala, a primeira vez que Deus fala com Oséias, fala, vai e case com uma prostituta. Porque o povo, a nação se prostituiu. Então, nesse momento, o que dá para falar a respeito desse casamento de Oséias? A gente não pode entender que Gomer, essa mulher de prostituições, já era prostituta quando Deus falou isso com Oséias. Aqui tem algumas versões que dizem uma prostituta, mas a palavra que foi usada a palavra no original não se refere, ela se refere a várias más condutas sexuais, e só em determinados contextos é exatamente prostituição. E fora que isso até me espantou quando eu li. Em Oséias, ali no capítulo 1, fala que Gomer deu um filho a Oséias, o primeiro, e nas outras duas menções dos filhos de Gomer, a Bíblia não faz a mesma referência, fala, Gomer teve um filho. Então, a história do casamento de Oséias é a história de um casamento que começou bem, mas terminou mal.
E Deus já fala com Oséias, já fala que essa futura infidelidade vai servir para contar, para mostrar ao povo como que está o relacionamento dele com Deus. Então, Deus chama Oséias para desenhar para o povo. Como é que está o nosso relacionamento? Se você não entendeu, eu vou desenhar. Está aqui o meu filho, está aqui o casamento dele. Está vendo isso que está acontecendo? Oséias sabe, e eles estão casados. É assim que está acontecendo, entre eu e ti. Então, a pergunta que me veio no coração é, se eu me relacionasse com o meu próximo, assim como eu me relaciono com Deus, como seriam os meus relacionamentos? Se eu saísse com uma pessoa 2 vezes por fim de semana, por 2 horas no máximo, falava com ela 15 minutos antes de dormir, e é isso. E aí? Eu teria intimidade com essa pessoa? Eu teria boas histórias com meu amigo? Eu teria a minha namorada me cobrando, vamos fazer alguma coisa, vamos sair mais, e coisa e tal. Então, o que eu entendo é que, às vezes, a gente cobra demais os nossos relacionamentos aqui, entre amigos, entre até irmãos, entre namorados. Só que com Deus a gente não percebe tanto o que a gente faz. Por exemplo, se eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, a pessoa visualiza, mas não responde, o que eu fico? O que eu faço? Falo, pô, não está certo esse negócio. A pessoa viu, a pessoa visualizou e não me respondeu. E aí? E depois eu vou lá cobrar ela. Mas quantas vezes que Deus fala comigo e eu visualizo e não dou uma resposta para Deus? E Deus foi trazendo isso no meu coração. Então, Deus chama Oséias porque Ele quer discutir o relacionamento para acertar as coisas. Aquela DR. Quer falar, ó, tem algumas coisas que não estão certas. Isso daqui está acontecendo entre nós. E em Oséias, capítulo 8, Deus faz uma lista de denúncias que descrevem as traições do povo para com o seu Deus. E vamos agora acompanhar algumas delas. Oséias, capítulo 8. Primeira delas, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que a gente escolhe pessoas sobre as nossas vidas para guiá-las. Para falar, ó, essa é a direção, esse é o sentido, para que a opinião dela seja sobre a nossa opinião. E, ultimamente, não tem como eu não entender, no contexto de hoje, no quesito de quantas pessoas que a gente segue no Instagram, que estão ali diariamente comentando as suas opiniões, dirigindo as nossas vidas, e que a gente permite que sejam, de fato, reis e príncipes. Quando eu estou comentando sobre alguma coisa, sobre alguma história, eu falo, fulano de tal falou isso. Porque assim diz o digital influencer que eu sigo. Então, a gente tem permitido muito fácil que pessoas guiem as nossas vidas. E eu me lembro de um certo momento também, por exemplo, não só com os de fora, não só com as pessoas do Instagram que a gente não conhece, mas até com líderes da igreja, com pessoas que estão na igreja. A gente coloca elas num lugar de proeminência na nossa vida. E eu me lembro que eu fui até São Paulo, num show do Hilson, e eu fiquei 4 horas esperando na fila para entrar no show e pegar um bom lugar e estar ali dançando na frente. Só que o que Deus me lembrou é que nesse mesmo período eu não ficava 1 hora de joelhos buscando a presença dele. Quem é o Hilson, então, perto do Senhor? Que eu faço mais coisas por eles do que pelo meu Deus. E Deus falou, reis e príncipes sobre a sua vida. E, se não bastasse, Deus foi me revelando algumas outras coisas a mais. Eu tive um sonho, enquanto eu estava me preparando para a mensagem, e nesse sonho acho que eu até nem contei para a Nicole, eu contei. E nesse sonho estava eu e a Nicole e um pastor. E a Nicole estava falando com o pastor, e eu estava vendo tudo isso, e a Nicole falando, olha, nosso relacionamento está bom, mas não dá para ser assim, tipo, a gente não pode ficar juntos. E eu olhando aquilo no sonho e tal, não, porque a gente se ama, mas a gente não consegue ficar junto, mas eu te amo. E aquilo, eu de frente, vendo aquilo, falo, pô, me segura, Deus.
me segura. E, de repente, ali ela para de falar com esse pastor, e ela vai para outro lugar, eu sigo ela e falo, quem que você ama? Ela fala assim comigo, vai para outro lugar, quem que você ama? E ela angustiada e tudo, e perguntei 3 vezes para ela. Quando eu acordei, eu dei um pulo na cama, queria repreender tudo do meu quarto. E daí eu falei, ela nem tinha acordado, nem sabia que tinha acontecido, eu desci e fui orar. Falei, Deus, eu quero repreender, mas foi muito detalhado. Que isso quer dizer? Não faz o menor sentido. E eu me sinto angustiado, eu estou com raiva. O que é isso? Ver a pessoa que você gosta se declarando para outra pessoa? Você tem uma ideia, seja amigo, seja parente, seja família, é muito ruim isso. E Deus falou comigo, agora você sabe um pouco de como eu me sinto quando a minha igreja ama mais o pastor dela do que a mim. Quando traem o noivo com o amigo do noivo. Não tinha muito mais pelo que eu falar com Deus. E eu falo, é verdade. Vamos pular para o segundo tópico. Capítulo 8, versículo 6. Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Então, segundo a denúncia que Deus faz, né, a respeito da nossa adoração que a gente faz no nosso ídolo. Hoje a gente não tem escultura, não faz isso fisicamente. Entretanto, o pastor Daniel já mencionou isso. Ele falou o seguinte, nós modelamos a imagem de um Deus cuja única função é providenciar aquilo que eu preciso, reduzindo o nosso Deus a um meio para se obter aquilo que eu sou carente. Não é mais Deus que se revela a mim. Sou eu que digo a Deus como Ele tem que agir na minha vida. Então, de alguma forma, eu estou modelando a Deus. E falando para Deus, ó, tu é assim. Mas como? E daí tem alguns momentos até que eu me lembro que eu falava, mas Deus faria um negócio desse? Não parece ser de Deus. E eu, na minha concepção de um Deus amoroso, que não poderia falar comigo duramente, assim como eu tenho aprendido que Ele fala. E eu limitava Deus. E teve uma outra experiência, que eu vou contar para vocês, mas é um pouco para vergonha minha, que eu me decidi passar uma noite orando, né, buscando a Deus, passar vigilhando a noite, para ter alguma experiência com Deus. Eu queria ver anjo falando comigo, flecha de fogo entrando pelo quarto. Eu queria ver alguma coisa, eu estava buscando. E daí fui lá, orei. 1h da manhã, 2h da manhã, 3, 4, o dia amanheceu. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com sono. Não lembro se eu fui direto para a faculdade, não lembro o que aconteceu. Mas não aconteceu nada. Nada. O céu, a lua, estavam tudo ali. E eu fiquei muito bravo com Deus. Falo, como assim? Não aconteceu nada. A vez que eu passei a noite vigilhando e coisa e tal. E eu passei por muito tempo assim. E eu estava constantemente perguntando para Deus, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? E Deus falou bem claramente no meu coração, por que eu preciso me revelar a você? Só porque você passou 5 horas orando. Eu falei, como assim? E Deus foi ministrando no meu coração. Você não veio buscando a minha presença, você veio buscando aquilo que eu poderia fazer. E da onde que... Entenda, como... Eu escuto, né, eu entendo essa voz de Deus no meu coração. E por que você coloca a tua dignidade do teu tempo perante a minha e quer fazer uma troca? Você sabe quem eu sou? Porque eu falava para Deus, se eu estou dedicando meu tempo, se eu estou perdendo meu tempo na mais carne, tem que ter uma resposta, tem que ter alguma coisa. E Deus falou comigo, não é bem assim. Sabe quem eu sou? Então, ali eu entendi. E falei, entendi, Pai. Não dá para buscar exigindo que Deus me responda, porque todo o tempo que eu passo com Ele, é porque eu amo a sua presença. Terceira denúncia que Deus faz, porque Oséias capítulo 8, versículo 9, porque foram pedir ajuda à Síria como um jumento selvagem que segue seu próprio rumo. A gente foi influenciado por um relativismo humanista. Aquilo que é bom para mim é bom para Deus.
E aí que está. E como isso se desenvolveu na minha vida. Peraí. Um exemplo que vai ilustrar. Enquanto eu estava me preparando aqui para dar a mensagem, aconteceu uma outra coisa, que o meu carro foi roubado. E o carro nem era meu. E estava saindo de uma reunião com o Jefferson. E saindo da reunião, eu vi o carro foi roubado. Meu Deus, aquela emoção. Falei com a Nicole, fiz as medidas que deveria tomar, fiz BO e tudo mais. E ali oramos e colocamos diante de Deus. Só que mesmo assim eu fiquei angustiado por mais umas 2 ou 3 semanas. E angustiado, até que um dia eu estava vindo com a Nicole para o culto, e a gente estava conversando a respeito disso, falando, não, tem que compensar, como é que a gente faz? O carro não era meu, e tudo mais. Então a Nicole deu uma ideia muito boa. Eu falei, pô, tá aí. É isso aí que a gente vai fazer, é uma boa ideia. E o meu coração teve paz na hora. Naquele exato momento, é isso, está aí a solução. Mas assim que veio a paz, Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu queria que você tivesse tido essa paz quando orou para mim. E ali eu entendi que constantemente a gente não coloca Deus no lugar dele daquele que responde, daquele que está ali conosco. A gente vai buscar as nossas soluções para aquilo. E ele passa a ser apenas alguém para quem a gente ora, apresenta, essa daqui é a minha queixa, essa daqui é a minha preocupação, só que no mesmo instante eu coloco no bolso, volto para casa e fico com aquela preocupação e busco um plano meu para solucionar aquilo. Então, indo também para o quarto ponto, Oséias, capítulo 8, versículo 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Passamos a assistir um culto, não mais a prestar um culto. Muitas vezes eu saía daqui e às vezes criticava, pô, não gostei daquele louvor. Tocaram harpa cristã, eu não sabia aquela música. E eu falava muito do culto. Deus sabe, não era tão criticando assim, mas eu só vi o meu lado, como eu me senti, o que eu achei do culto. Mas dificilmente eu falava, Deus, o que o Senhor achou do meu culto? O que o Senhor achou? Enquanto eu louvava, eu estava pensando em outra coisa, naquilo que eu ia fazer depois do culto. O que o Senhor achou que no momento da palavra eu não estava prestando atenção, eu falei, vou tomar um ar, vou fazer outra coisa. E Deus trouxe isso no meu coração. E trouxe até mais, Ele me lembrou de alguns momentos que eu fazia a consagração, e assim que eu fazia, eu descia. E se ninguém tocasse no meu ombro e falasse, pô, mandou bem, bênção, foi usado, eu me sentia mal. Eu pensava que não tinha feito certo. E eu entendi que muitas vezes eu buscava reconhecimento. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Amam o ato de servir, porque são reconhecidos, porque tem um grupo ali, porque tem liderados, gostam da carne e a comem, tem prazer nisso, mas o Senhor não aceita isso. Então, nesta lista de denúncias, Deus trabalhou muito no coração, e não é fácil de ouvir, porque a gente trabalha a realidade de um relacionamento com Deus. Como eu disse no início, a gente cobra facilmente o próximo, os outros, mas com Deus não é a mesma coisa. Até outra coisa que Deus colocou no meu coração, foi que nós medimos o nosso tempo com Deus por aquilo que a gente passa fazendo. A gente fala que o nosso tempo com Deus é aqueles momentos que a gente fica escutando a respeito dEle. Então, pô, estou indo no trabalho e coloquei um louvor, uma ministração, e ali estou escutando a respeito de Deus e falo comigo mesmo, esse é o meu momento com Deus. E o que Deus trouxe ao meu coração é que esse é o momento que eu estou escutando a respeito dEle, mas não é com Ele que eu estou passando o tempo. Eu estou aproveitando o tempo enquanto eu estou indo fazer alguma coisa para estar fazendo tempo com Ele. E depois de todas essas denúncias, a gente olha para Oséias e como que eu consigo lidar com tudo isso? O que eu preciso fazer? Qual que é a palavra do Senhor para a minha vida? Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4,
Deus diz assim: que farei com você, Efraim? Era uma maneira como ele se referenciava a Israel, o reino do norte. Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Me faz lembrar muito da santidade de fim de semana, que eu vivia muito tempo na minha adolescência. Com Deus, no fim de semana era legal, mas na segunda logo vinha a névoa e eu esfriava um pouco mais. Em Oséias, capítulo 11, versículo 8 ao 9, Deus fala: mas como poderia eu abandoná-lo? Como poderia entregá-lo, Israel? Então, a palavra do Senhor, dizendo junto com a denúncia: eu não saí do lugar, eu quero estar com você, eu quero me relacionar contigo. E a gente entende que a profecia de Oséias tem o propósito de tratar o nosso amor inconstante com Deus, expondo a realidade do nosso relacionamento, expondo a realidade do nosso coração. E, principalmente, Deus apela, por meio do profeta Oséias, que o nosso caráter seja transformado. Que, devido a essa realidade, nós busquemos uma transformação da nossa mente, a fim de que a nossa vida vire de cabeça para baixo. A fim de que eu me relacione com Deus na realidade de quem Ele é. Amém? E em Oséias também a gente consegue enxergar que atitudes Deus quer ver restauradas em seu povo. A primeira delas, Oséias capítulo 6, versículos 1 ao 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias diz isso ao povo. A partir daqui é bom anotar, né? Porque as denúncias a gente quer deixar para trás. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só que eu encontrei uma divergência no livro de Oséias. Ao mesmo tempo que Oséias diz isso ao povo, Deus vai falar também sobre o povo. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Oséias, no capítulo 8, versículo 2, mas daí no versículo 3, Deus já fala: mas Israel rejeitou o que é bom e o inimigo perseguirá. Então, Israel fala: Senhor, nós te conhecemos, mas Oséias está falando: conheçam o Senhor. E além disso, em Oséias, no capítulo 4, Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui, a gente vê o povo de Deus, aquele que se reúne em nome do Senhor, dizendo que o conhece, mas Deus falando que não o conhece. Então, que conhecimento é esse? Porque o que a gente pode entender é que aquele povo sabia muitas coisas a respeito de Deus. Tinha noção de algumas coisas de quem Deus era, daquilo que Deus fez, tanto que buscaram o Senhor num tempo de perrengue. Mas Deus está falando: não, vocês não me conhecem. Que conhecimento é esse? Então, porque a semelhança de como foi com o povo de Israel, a gente pode entender que para uma igreja, Deus pode falar isso também. Para um povo que está reunido em nome dele, e dizer: alguns ainda não me conhecem, como Paulo diz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 39. Paulo também faz essa menção. Então, que tipo de conhecimento é esse? E eu fui buscar em Cristo, porque é uma pergunta difícil. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Paulo fala: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomando parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E agora Jesus também fala: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Está falando para os judeus. E são elas mesmas que testificam de mim, contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Qual que é o entendimento que eu tenho desses dois versículos a respeito da palavra? Que conhecimento de Deus não se trata do quanto eu sei a respeito dele, de quantas ministrações eu li, de quantas ministrações eu ouvi, daquilo que eu vi no YouTube, quem que foi o meu pastor. Conhecer é se aproximar. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas, e vocês estão certos, elas falam a respeito de mim, mas vocês não querem vir até mim para ter a vida. Então, o conhecimento que é falado, em Paulo também a gente vê isso, é o conhecimento de se aproximar, de tomar parte nos sofrimentos de Cristo, me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição. E isso faz total sentido, porque como é que é nos nossos relacionamentos? Um exemplo, vou falar bem rápido aqui para não comer tempo. Eu conheço o Tiago conhece o Matheus Rolim. Eu não tenho tanta intimidade com o Matheus Rolim, mas o Tiago conhece ele. E ele fala do Matheus para mim muitas vezes, quase sempre. Então eu sei tudo da vida do Matheus Rolim, porque o Tiago fofoqueiro me fala. Beleza?
Eu lido com o Rolim, um pouco. Falo com ele sábado, converso com ele me aconselha, porque ele tem uns ótimos conselhos, e é isso o meu relacionamento, mas quem é meu amigo mesmo é o Tiago. Até que chega um dia que uma pessoa fala para mim, tu conhece o Mateus? Eu falo, conheço. Ele pergunta, conhece mesmo? Eu falo, conheço sim. Tá, então, eu estou passando por um momento bem difícil na minha vida, e eu sei que ele tem ótimos conselhos. Me diz o que ele falaria para mim nessa situação? Eu falo, calma aí, jovem, não tenho toda essa intimidade. E daí eu abro o jogo. Eu vejo ele fim de semana, converso com eles às vezes, mas não é bem assim. Daí essa pessoa fala para mim, não, então convida ele agora para vir aqui para a gente bater um papo, porque eu preciso falar com ele. Eu falo, como eu disse, não tenho tanta intimidade. Vamos lá, vou te apresentar o meu amigo Tiago, e o Tiago vai apresentar o meu amigo Mateus Rolim. E daí vocês dois conversam. Explicando a parábola. Mateus Rolim é Deus, Tiago é o pastor, e eu sou o crente que não fala de Jesus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é poder falar em nome dEle. A gente vive orando, falando no final, em nome de Jesus. Deus deu essa palavra para nós. Às vezes a gente está no meio de amigos, e tem um amigo muito próximo que não está perto. E a gente fala, mano, se ele tivesse aqui, ele falaria tal coisa, ele faria tal piada, ele agiria desse jeito. Por quê? O conhecimento que a gente tem desse nosso amigo está tão vivo em mim, que eu posso trabalhar o que ele faria nessa situação. O conhecimento é vivo. Então, essa é a segunda parte. Conhecer a Deus é se aproximar. E conhecimento é o que eu experimento quando estou próximo. É vida. Quando eu conto uma história, não é apenas informação, mas é aquilo que eu vivi com o meu Deus. Por exemplo, quando eu estava conhecendo a Nicole, e eu estava me aproximando dela, assim como eu estou pregando, a gente foi no Mac, ela pediu um lanche com batatinha, eu não peguei batatinha. E ela foi deixando a batatinha no final. Eu fui vendo e falei, está sobrando batatinha. E eu conversando e fluindo, eu falei, estou próximo, estou conhecendo, estamos lá. Eu peguei a batatinha, não estava mastigando, eu gosto de ficar mastigando, peguei a batatinha. Quando eu peguei a batatinha, a pessoa... Tipo assim, não acredito que ele pegou minha batatinha. Daí eu vi o que eu fiz, porque ela mudou na hora. Eu vi o que eu fiz e falei, agora eu vou comer, não vou devolver de volta. Daí eu comi, e eu tive que trabalhar mais uns 5 minutos para ter aquele relacionamento. Mas o que é importante? É que eu conheço ela, e posso falar para qualquer um, ela não gosta que vocês peguem as batatinhas dela. Mas só eu vou ter o conhecimento de vida disso. Só eu vou ter essa riqueza. E é isso que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Se a gente lesse até, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, a gente poderia pensar, bênçãos espirituais nos lugares celestiais, prosperidade, isso e aquilo. Mas então continua. Em toda a palavra, em todo o conhecimento. Quando a gente conhece alguém, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe sobre ele, são os nossos tesouros. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É sobre proximidade, e além disso, de conhecer, Oséias falando, se tornem próximos do seu Deus, ele também fala que o conhecimento é progressivo, e conheçam e continuem a conhecer, e prossigam em conhecer, e prossigamos em conhecer. Colossenses capítulo 1, versículo 10, dessa maneira poderão viver de modo digno da vocação, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Não é algo que para, não é algo que eu posso falar, posso chegar num culto e falar, eu já ouvi essa palavra, eu já tive essa experiência, esse pastor já contou essa história, então eu paro de prestar atenção. Se eu estou buscando estar próximo de Deus, eu vou ouvir de novo a mesma palavra e esperar que Ele se revele para mim de uma maneira nova. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo adiante, ponto 2. Oséias, capítulo 10, versículo 12, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Vamos falar a respeito de justiça. Justiça é uma ideia central que primeiramente foi
traduzida, ela está lá na Bíblia hebraica, está lá no Antigo Testamento. Vem lá do Antigo Testamento esse conceito de justiça. Então, não há uma palavra exata que se compare ao extenso vocabulário que é usado para definir justiça no Antigo Testamento. Então, como é que ela era, como é que se referia-se à justiça no Antigo Testamento na Bíblia hebraica? Era usada com substantivos que se referiam à ordem criada, ordenadora das justas relações entre os homens, e ao comportamento justo e reto conforme essa ordem criada. E justiça era isso. Então, quando o povo, no Antigo Testamento, clamava por justiça, ele não colocava uma ordem moral, ele não colocava, essa daqui é a moralidade, essa daqui é a moral, isso daqui é a justiça. Eles apontavam para a vontade de Deus, contemplada pela fé, porque Ele é o Criador, Ele ordenou tudo. E justiça é isso, justiça é a vontade dEle na terra. Justiça é a gente tratar com dignidade aquele que merece ter dignidade, porque é uma lei espiritual. A quem merece honra, dai honra. É por causa da vontade dEle, da vida dEle. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 17, indo além a respeito desse contexto, nesse entendimento de justiça, a Bíblia fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá na fé. O que é o Evangelho? Evangelhos são as boas novas, é a vida de Cristo, é a história dele, aquilo que ele fez. Romanos 10, no capítulo 1 ao 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a justiça de Deus é compreendida na vida de Jesus, nos seus ensinamentos e na cruz. Porque é em Jesus que a gente tem total entendimento da vontade de Deus, para o homem, quem Ele quer que a gente seja. Conforme a imagem do seu Filho, a mansidão, a bondade, a paz, a palavra do Senhor, o contato. Está compreendido em Cristo toda a vontade de Deus, toda a justiça divina, toda a ordem que é para ser sobre o homem. Então, o que é semear justiça, como está escrito no capítulo 10? Vamos ler aqui um pouco mais. Capítulo 10, a partir do verso 12. Então eu disse, semeiem justiça e colham misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Semear justiça é a gente semear o Evangelho, é semear a ordem de Deus, é semear Cristo em cada momento, porque naquele momento que eu estou saindo da faculdade, vem um mendigo e me pede comida, ele está passando fome. E ainda que nesse ambiente ninguém dê comida a ele, eu semeio. Eu vou lá e compro um pão, compro um hambúrguer. Então, eu estou semeando a ordem de Deus naquele ambiente que eu estou semeando, dai dignidade àquele homem, ame, preste atenção naquele homem. E esses pequenos atos são semear justiça na minha vida, naquele ato, revelar a Cristo, revelar o amor de Cristo, dar atenção às pessoas, dar um ombro para quem chora, consolar uma mãe que você não sabe como consolar, e é difícil consolar uma mãe que chora. E isso é a justiça de Deus, é a gente trazer a ordem, a vontade de Deus para a terra. Amém? E por quê? Ali, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Porque Deus quer fazer chover Jesus sobre todos. Semeando justiça, a gente vai fazer Deus chover. O Espírito Santo vai falar de Jesus para as pessoas, vai trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Segundo ponto. Terceiro, aliás. Esperem sempre no seu Deus, capítulo 12, versículo 6. Salmo 40, a partir do verso 1, diz, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A gente é jovem, a gente é forte, só que paciente, meu amigo, já é difícil já. Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que o micro-ondas está em 1 segundo, 2, 3, 2, 1, eu falo, tá bom. Aperto cancelar e abro com 1 segundo. Esse é o cúmulo da falta de espera, da falta de paciência. Não sei se sou só eu, né? Ninguém mais. Mas a espera tem que ser trabalhada em nossas vidas. Ela tem que ser realizada. Por quê? Já pensaram o seguinte, se eu digo que eu vou na fila do banco e digo, vou esperar aqui. A fila está cheia, né? Daí tem uma pessoa que pergunta, tudo isso é a fila do banco? A pessoa fala, sim. Eu falo, beleza, então, vou esperar. E eu saio pela porta e vou embora para casa. Faz sentido?
Não faz o menor sentido. Esperar em Deus é esperar em Deus. Não é a gente receber as respostas por outras pessoas, por outras coisas, pelos planos, assim como eu contei a história. Porque quando eu estou esperando sempre no meu Deus, eu elevo os meus olhos aos montes. E até no Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O próprio salmista fala isso e ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, então eu espero nele. Não dá para confundir, né? Porque às vezes a gente fala que estamos esperando no Senhor a varô, varão. Então, como é que é isso? Como é que é essa palavra aplicada nesse contexto? Eu estou esperando no Senhor. Daí vem aquele meu amigo, como aconteceu para mim uma vez, e fala, tenho a esposa para ti. Fala, tem nada, rapaz. Tem nada. Quantas vezes já falaram isso para mim? Mas teve uma que eu acertei, que foi quando eu botei em prática. Falaram para mim da Nicole, tenho a esposa para ti. Eu falo, tem nada. Fui consultar Deus, falo, estou esperando no Senhor. Então o Senhor me diga quem é. Daí Deus me conformou a ela. Eu falo, pô, justo agora que eu falei para a pessoa que não era ela. E daí foi que a gente se conheceu e tudo mais. Mas então, se eu estou esperando no Senhor, a última palavra tem que vir do Senhor. É dele que vem o meu auxílio, é dele que vem a minha resposta. Não é de mais ninguém. Eu elevo os meus olhos para o Senhor e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem dele. E esperarei em oração, esperarei na leitura, esperarei no jejum. Já indo para os finalmente, abram lá em Oséias capítulo 3. A partir do verso... Bom, esse versículo é curtinho esse capítulo, né? A profecia de Oséias, ela se trata da restauração de um tempo profético, que é o tempo do relacionamento, da realidade de um relacionamento com Deus. Capítulo 1, versículo 1. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. É interessante esse versículo, ele está falando sobre a adoração a outros deuses, mas é interessante como ele coloca, embora eles olhem para outros deuses, olhem para outras pessoas, olhem para outros príncipes e reis e amem coisas, e não ele. Versículo 2, assim, compre-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu, o esposo, Oséias, disse a Gomer, disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Uma coisa que eu não comentei é que o livro de Oséias é definido da seguinte maneira, do capítulo 1 ao capítulo 3, Deus usa a parábola do casamento de Oséias para fazer referência ao relacionamento dele com o povo de Israel. A partir do capítulo 4 até o 14, Deus dá os detalhes dessas denúncias, e Deus vai falando ao povo, e vai clamando, e vai apelando. Então, o capítulo 3 segue o padrão do capítulo 14, que é os finalmente, que é aonde Deus quer chegar nessas denúncias, nessa conversa, onde Ele nos coloca na mesa e fala sobre como está o nosso relacionamento. E a primeira coisa, Deus deixa claro que estamos seguros com Ele e que o relacionamento não acabou. E que, pelo contrário, Ele quer que nos aproximemos dEle. Você vai ficar comigo por muito tempo. E é isso que Deus está falando para nós. Dando essa segurança de que Ele quer se relacionar, de que Ele está aqui e não vai sair do lugar. Que Ele está estendendo a mão. Não é a denúncia que me conduz ao arrependimento. Não é quando simplesmente alguém fala para mim, tu está errando nisso, vira as costas e sai embora. Nossa, como eu estou arrependido de ter feito. Normalmente eu fico até nervoso quando a pessoa só chega assim. Agora quando ela chega no amor e fala, tu tem feito isso, me magoou muito, mas eu quero ter o relacionamento de volta, eu quero consertar as coisas. Então aquilo me constrange, esse amor me constrange. E então eu acesso o arrependimento. O arrependimento vem através dos nossos olhos estarem olhando a bondade de Deus. E no fim desse livro foi isso que me arrepiou, a bondade de Deus sobre a minha vida, porque em tantos momentos, como eu contei aqui, Deus estava expondo pontos da minha vida em que aconteciam isso. É claro, não dá para a gente ser binário. Eu não coloquei essas denúncias para você se encaixar perfeitamente e falar, meu Deus, eu sou totalmente isso.
ou eu não sou nada disso. Não se refere a 8 ou 80, se refere a quanto a gente olha para a nossa vida e vê que em determinados pontos eu fiz essas coisas. Determinados pontos, a pessoa que eu mais amei, a pessoa que eu mais amo, eu não respondi no WhatsApp. Eu não falei para ela aquilo que eu estava sentindo, eu não busquei a ajuda dela. Se a Nicole é boa em uma coisa, eu falo, nossa, estou precisando de ajuda nessa coisa. Ela fala, que bom. Sorri, né? Posso te ajudar. Eu falo, vou chamar a Luísa. Ela é muito boa nisso. A Nicole vai ficar pistola. Não porque ela não gosta da Luísa, mas porque ela é boa, ela quer ajudar. Ela está comigo ali. E de certa forma é uma traição que eu faço com a Nicole. E é por isso que o título da mensagem é Amantes do século 21. É aquilo que a gente vem direcionando o nosso amor, o nosso foco, o lugar a Deus. E o propósito de Deus é esse, é restaurar o relacionamento. E a única coisa que Ele nos pede é que paremos de dar às outras coisas aquilo que só devemos dar a Deus. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. A única coisa que Deus está pedindo é: pare de dar atenção para aquilo que não precisa. Eu estou aqui. Quando você acordar, tu não precisa pregar o Instagram. Tu pode dar bom dia para mim. Fui eu que lhe dei o bom sono, o descanso. É a gente viver esse relacionamento, é a gente ter essa realidade de Deus. Então a outra parte, eu farei o mesmo com relação a você. É claro que o esposo diz isso a Gomer, né? Oséias diz isso a Gomer, e com Deus a gente não pode isso levar para Deus, porque Deus não vai ter outros relacionamentos, não é Deus para isso, Deus é fiel. Mas então o que eu entendo com essa palavra? O que ela aponta para Deus? Ela aponta que Deus não é um Deus que se entrega em partes. Deus está falando, eu sou totalmente teu. Eu sou o teu Deus. E aqui o esposo, ele não fala o que ele vai fazer, o que ele vai dar. No capítulo 2 ele fala que a esposa tinha muitas coisas, fala que foi Deus que deu alguns mantimentos para a esposa, mas quando ele vai restaurar a aliança, ele não está falando dos mantimentos, das bênçãos, da cura, da libertação, da prosperidade e de tantas outras coisas. Deus está falando, eu estou me colocando aqui para você. É Ele está colocando Ele na aliança. Filho, eu estou aqui. Vem, se aproxima, chega perto. Eu estou aqui e eu me dou a ti. Assim como a gente vê em Cristo Jesus, que Ele se doou por nós. E é nesse momento que eu sou assombrado e maravilhado pela visão de um Deus que está se entregando para mim. De quem é Deus, daquilo que Ele fez por mim, daquilo que Ele faz por mim. E não dá para eu chegar segunda-feira e não orar, não dá para eu chegar segunda-feira e estar longe dEle, não dá para só me lembrar na quinta. Se a Bíblia fala que nele há fontes de prazer, nele há alegria, eu quero descobrir o que é isso, eu quero estar com Ele, eu quero que isso seja realidade na minha vida. Verso 5. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui uma prefigura de Jesus. Tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Nós somos expostos todos os dias, há tempos, a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. E tudo isso vai construir em nosso coração o conhecimento que Deus fala, o conhecimento que a Bíblia fala. Então, até que aquele dia chegue, que o nosso Rei venha, eu tremendo, vou me aproximar dEle, porque eu vou lembrar de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que Ele me mostrou, de todos os momentos que eu tive com Ele.
E esse temor em meu coração não vai fazer mais nada além de me aproximar, porque o meu Deus é bom, Ele sempre foi bom, Ele sempre será bom, e Ele sempre vai querer manter um relacionamento saudável comigo, um relacionamento real comigo. E é aqui que começa a vida com Deus. A primeira vez que eu conheci a Jesus, eu não lembro o dia, eu não lembro o momento, eu lembro de ter chegado em casa e ter falado com Deus, ter falado comigo mesmo: eu não estou mais sozinho, tem alguém que está próximo de mim. E Deus me lembrou disso hoje. Eu acho que de certa forma Ele está falando comigo: eu só quero que você esteja próximo de mim, mesmo quando eu não curar, mesmo quando eu não trazer o teu carro roubado de volta, eu estou perto de ti. Mesmo quando a tua família estiver chorando, eu estou ali. Mesmo quando tudo desmoronar, eu sou o teu Deus. Fique em pé. Feche seus olhos por um instante. Comece a refletir. Tente visualizar as vezes que você olhou para uma direção diferente da que Jesus estava e optou, preferiu, como Gomer fez, se prostituir ao invés de estar nos braços do Pai. Tente visualizar as vezes que o conselho humano, as vozes das pessoas, a opinião das redes sociais valeram mais do que a palavra de Deus. Tente visualizar todas as vezes que você fugiu da presença dEle. Agora coloque tudo isso nos pés de Jesus. Olhe para cima e veja o olhar dEle te chamando de volta. Ele quer ter um relacionamento contigo, mas é a noite de deixar os amantes para trás. É noite de nos arrependermos das nossas prostituições com outros deuses, com falsos deuses, com ídolos. É noite de nos arrependermos de termos colocado pessoas, até pastores, no lugar de Deus, e reconhecer que só há um noivo. Só há um Jesus que é digno de ser chamado meu Deus. Nós vamos adorar. Essa música, essa canção é um voto, é uma aliança com Deus. Faça isso reconhecendo o amor de Jesus por você. Porque apesar dos amantes, apesar das prostituições, apesar do abandono, Ele não saiu do lugar. Ele continua te esperando, com a única condição do arrependimento, para que Ele seja para você Deus presente. Claro, muitas coisas vão ser acrescentadas, mas olhe para Ele buscando essa presença. Deus presente, Deus comigo, mas também eu com Deus, sem mais ninguém se intrometendo nesse relacionamento, sem nem mais um amante desse século tomando o lugar de Deus. Vamos adorar. Feche seus olhos mais uma vez. A palavra de Deus, ela é cheia de proporções, e eu gosto de tratar nesses termos quando nós falamos de pecado e arrependimento. Uma palavra sobre amor, que faz gritar no nosso coração o nosso pecado. Uma palavra amorosa de luz, que nos faz discernir as trevas que ainda estão em nós. Que denunciam sim os nossos ídolos, os nossos amantes e as nossas prostituições, mas que nos mostram que Jesus está de braços abertos. Mas a proporção
do arrependimento precisa ser referente ao pecado. E prostituição é um pecado grave, especialmente da idolatria, de trocar o lugar de Deus por outras coisas, por outras pessoas, por outros ídolos. É quebrar o primeiro e maior mandamento, é ferir o nosso Salvador com o espinho do nosso pecado mais uma vez. E o que eu vou te desafiar a fazer agora vai ser uma das coisas mais vergonhosas que talvez você já fez na sua vida dentro da igreja. Mas saiba que nem se compara com a vergonha que foi exposto o nosso Salvador para que você fosse salvo da condenação desse pecado. Por mim a gente fechava aqui, ia para casa com essa palavra latente assim, mas o Espírito está me pedindo, porque eu creio que essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de termos um verdadeiro encontro com o noivo. Eu creio que cadeias vão ser quebradas nessa noite. Eu creio, eu ouço o som das correntes quebrando. Mas vai ser necessário uma declaração de amor e arrependimento nessa noite. Se você foi denunciado nessa palavra, se o Espírito te convenceu do teu pecado, da justiça de Deus e do juízo que foi colocado sobre Jesus por causa disso, eu vou te desafiar a, antes de você se ajoelhar para orar, você levantar uma mão bem alta e gritar: eu pequei. Mas vai ter que gritar. Você vai ter que gritar: eu me arrependo, Senhor. Porque eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Senhor. Se dobre diante do teu Deus e comece a orar. Comece a clamar pela misericórdia. Comece a semear a justiça no reino espiritual agora. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vergonhas expostas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque nos prostituímos. Tem misericórdia porque estabelecemos amantes, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia porque cuspimos no noivo repetidas vezes, enquanto estava esperando de braços abertos para nos receber. Ai, a canaia cheira, mora lá, cheira da sua cara. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas recebe-nos novamente. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor. Na alegria ou na tristeza, Senhor, estaremos contigo. Na saúde ou na doença, insistiremos em Ti. No dia bom, no dia mau, não importam os resultados, Senhor, estaremos contigo. Sela mais uma vez essa aliança no nosso coração, porque pecamos contra Ti, Te abandonamos, Senhor. Existem irmãos aqui nessa noite, Pai, estão cativos na prostituição. Existem irmãos aqui nessa noite que precisam do Teu toque libertador. Começa a passear nesse meio, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo e com a Tua santidade vai nos purificando, Senhor. Vai nos lavando no sangue do Cordeiro mais uma vez. Vai estabelecendo um reino de justiça sobre nós. Porque nos prostituímos, Senhor, e nos arrependemos desse pecado.
Ah, Senhor, lançamos fora todos os amantes que tomaram o teu lugar. Tudo que rouba a primazia, a prioridade, a proeminência do Senhor nas nossas vidas, colocamos em fogo consumidor nessa noite, para que não reste nada que é de palha, Senhor, nada que é efêmero, nada que é sujo, nada que é pecaminoso, mas também nada que nos distraia, nada que roube o nosso olhar, nada que roube a nossa atenção de Ti, nada que roube o nosso coração de estar queimando na Tua glória e na Tua presença. Vai incendiando os corações por amor a Ti, Senhor. Porque é olhando para o Teu amor que mais uma vez somos restaurados em amor, para Te amar, para Te adorar, para Te honrar, para nos entregar, buscando a Tua face, Deus. Faz cair toda a fortaleza do inferno, Senhor, todo o cativeiro na alma, de ressentimento, de mágoa, de culpa, de acusação. Que as denúncias do Senhor tragam a verdadeira liberdade, libertando o coração carente dos amantes desse mundo, da atenção daqueles que não merecem nada, senão ao nosso desprezo, nos libertando da atenção daqueles que não nos amam, não pagaram preço de sangue por nós, aqueles que têm nos roubado de Ti. Entregamos na cruz essa noite, para que se estabeleça um novo relacionamento, um novo encontro contigo, Senhor, uma nova busca, uma nova entrega, uma nova adoração, uma nova chama, uma nova paixão por Ti. Vai queimando, Senhor, vai queimando no coração dos Teus filhos e vai consumindo e limpando, para que sejamos achados como a noiva do Apocalipse, a noiva que o Senhor vai voltar para buscar. Porque o noivo vem e nós aguardamos com ardente expectativa a manifestação da glória de Deus em Jesus soberano, coroado Rei sobre toda a criatura, o noivo da Tua igreja, Senhor, que vem buscar uma noiva santa, imaculada, irrepreensível, sem mácula nem ruga, de coração puro, de vestes brancas, de vestes limpas. Mas ainda há arquivos na memória dos Teus filhos aqui que precisam ser queimados, relacionamentos passados que marcaram, Senhor, de tal forma que a mágoa e a dor e a rejeição ainda os tem direcionado, enquanto o Senhor continua os chamando de braços abertos. Que eles sejam curados dessa mancha, Senhor, no seu passado, que eles sejam curados dessa rejeição, que eles sejam curados dessa marca que suga a vida deles. Mas também, Senhor, queima os arquivos de pornografia que há na mente dos Teus filhos, que tem ditado o comportamento, a forma como eles se relacionam uns com os outros. Queima, Senhor, os arquivos de orgulho que os fazem se distanciar de Ti, pensando ser autossuficientes, independentes da Tua glória, independentes da Tua misericórdia. Alcança-os na liberdade do Senhor agora, do Teu Espírito, para que haja restauração de relacionamentos, restauração de alianças agora. Vai queimando, Senhor, vai queimando. Aumenta a Tua presença sobre nós. Aumenta a Tua presença, doce Espírito. Aumenta a Tua presença. Aumenta a Tua presença. Até que o coração mais duro, até que o cabeça dura, mais resistente, até que o coração mais cauterizado consiga perceber Teu fluir nesse lugar agora. Vai aumentando o peso da Tua glória, vai nos constrangendo em amor, vai nos levando ao arrependimento verdadeiro, completo, genuíno.
vai nos restaurando de dentro para fora, pelo lavar da Tua palavra que foi exposta nessa noite. Fomos banhados na Tua palavra. Por isso toda culpa e vergonha não podem mais nos impedir de nos aproximarmos de Ti como filhos amados e como a noiva do Cordeiro. Aumenta a Tua presença, doce Espírito, até que seja desesperador Te deixar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está presente. Aleluia, o Senhor está presente. O Senhor está olhando para os corações, o Senhor está tratando os corações agora, o Senhor está cativando os corações e os olhares mais uma vez. Aleluia, Senhor, nós celebramos a aliança renovada em Ti. Nós Te amamos, nós Te amamos. Fique em pé mais uma vez, se você puder. Eu vou te convidar a cantar mais uma vez essa música, agora com um entendimento mais livre, mais pleno. Declare-se ao Senhor através dessa adoração. Declare-se ao Senhor de todo o coração, mas não ouse mais uma vez mentir na cara de Jesus. Se essa não é a sua oração, é melhor que você guarde ela para outro dia, quando ela for verdadeira. Mas se for, que ela seja mais extravagante do que a vergonha do teu pecado, que ela seja ainda mais alta do que o lamento do inferno por estar perdendo você, que ele seja ainda mais alto que o barulho que os demônios fazem para tentar te manter preso, porque o louvor liberta, porque o louvor é a palavra de Deus cantada para a manifestação do Espírito no meio da sua igreja, porque o louvor traz a habitação do céu do nosso meio, e onde a luz, as trevas não podem prevalecer, porque aonde há um adorador, ali o Espírito Santo traz a glória de Deus. Seja você o canal do céu até esse lugar. Comece a bradar a tua adoração, para que os anjos fiquem surdos nessa noite, porque eles estarão passeando ao seu redor, sobre nós, libertando os cativos e trazendo a cura aos feridos. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar na beleza da santidade do nosso Senhor, com os nossos olhos fixos na sua cruz, com os nossos olhos fixos nessa aliança. Vamos adorar ao único que é digno de receber. Repita comigo: Jesus, contigo estarei. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo de liberdade no Teu Espírito. Muito obrigado por esse tempo de renovo de aliança. Estamos quase encerrando a série. O Senhor tem algo reservado para nós ali. Há uma expectativa no nosso coração, sim, mas muito maior do que a expectativa do que o Senhor pode nos dar é a expectativa de nos encontrarmos contigo mais uma vez, de estarmos na Tua presença, de nos relacionarmos contigo em intimidade, de resgatarmos a simplicidade do nosso dia a dia juntos. Leva-nos em paz, em segurança, no Teu amor, Pai, na Tua graça, Jesus, no Teu consolo e poder, doce Espírito, hoje, eternamente, e cada um dos meus irmãos aqui, e a Igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Amém. Amém? Semana que vem nós vamos fechar. Eu tenho certeza que Deus já tem algo guardado para você. Crie expectativas. Convide alguém. Vamos multiplicar o alcance da voz de Deus. Deixa Deus te usar essa semana. Ore, leia a palavra. Estamos engajados numa leitura anual. Se dedique. O noivo vem, e Ele vem para nos buscar. A gente precisa estar preparado. O óleo precisa estar guardado no nosso coração. Não podemos ser achados distraídos, em falta,
desatentos. Não. Quando o Senhor vier, que Ele encontre uma igreja queimando em adoração, em devoção, em entrega, em oração, em louvores. Que seja agradável para Ele olhar para você nessa semana e saber que você está doido para voltar para casa, fechar a porta do teu quarto secreto e se encontrar com Ele na palavra, na oração e no jejum. Deus te abençoe, meu querido, você que está em casa nos acompanhando. Te convidamos, se junte a nós, sábado que vem às 19 horas. Mas tenha uma boa semana na presença de Jesus. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. E você que está presente.